O que é desinformação? Olavo de Carvalho. O Globo, 17 de março de 2001. Se o público brasileiro não adquirir rapidamente os conhecimentos básicos que o habilitem a reconhecer operações de desinformação pelo menos elementares, toda a nossa imprensa, toda a nossa classe política e até oficiais das Forças Armadas podem se transformar, a curtíssimo prazo, em inermes e tolos agentes desinformadores a serviço da Revolução Comunista na América Latina. A maior parte das nossas classes letradas não sabe sequer o que é desinformação. Imagina que é apenas informação falsa para fins gerais de propaganda. Ignora por completo que se trata de ações perfeitamente calculadas em vista de um fim, e que em 90% dos casos esse fim não é influenciar as multidões, mas atingir alvos muito determinados, governantes, grandes empresários, comandos militares, para induzi-los a decisões estratégicas prejudiciais a seus próprios interesses e aos de seu país. A desinformação propaganda lida apenas com dados políticos ao alcance do povo. A desinformação de alto nível falseia informações especializadas e técnicas de relevância incomparavelmente maior. O uso de informações falseadas é conhecido nas artes militares desde que o mundo é mundo. A arte da guerra consiste substancialmente de engodo, dizia Santésio no século V AC. Exemplos de informação falsa usada fora do campo militar estrito aparecem, aqui e ali, na história mundial. Calúnias contra judeus e protestantes nos países católicos, contra os católicos e judeus nos países protestantes foram muitas vezes premeditadas para justificar perseguições. Os revolucionários de 1789 montaram uma verdadeira indústria de informações falsas para jogar a opinião pública contra o rei, depois, para induzi-la a apoiar as medidas tirânicas do governo revolucionário. O exemplo mais célebre foi a Grande Peur, o Grande Medo, informações alarmistas espalhadas pelo governo, que, anunciando o iminente retorno das tropas reais, impossível, àquela altura, desencadeavam explosões de violência popular contra os suspeitos do monarquismo, explosões que em seguida o próprio governo mandava a polícia controlar, brilhando no fim com a auréola de pacificador. A história das revoluções é a história da mentira. Mas tudo isso ainda não era desinformação. Invenção pessoal de Lenin, a desinformação, desinformátia, consiste em estender sistematicamente o uso da técnica militar de informação falseada para o campo mais geral da estratégia política, cultural, educacional etc., ou seja, em fazer do engodo, que era a base da arte guerreira apenas, o fundamento de toda a ação governamental, portanto, um instrumento de engenharia social e política. Isso transformava a convivência humana inteira numa guerra integral e permanente. Quando Hitler usou pela primeira vez, em 1939, a expressão guerra total para designar um tipo moderno de guerra que não envolvia apenas os políticos e militares, mas toda a sociedade, a realidade da coisa já existia desde 1917 na Rússia, mesmo sem combates contra um inimigo externo. O socialismo é a guerra civil total e permanente. No governo de Lenin, a desinformação era também a regra geral da política externa. A famosa abertura econômica, planejada como etapa dialética de uma iminente estatização total, foi anunciada como sinal de um promissor abrandamento do rigor revolucionário, não só para atrair os capitalistas, mas para dissuadir os governos ocidentais de apoiar qualquer esforço contra-revolucionário. Assim, muitos líderes exilados, desamparados pelos países que os abrigavam e iludidos pela falsa promessa de democratização na Rússia, voltaram à pátria conforme calculado e, obviamente, foram fuzilados no ato. Dos que não voltaram, muitos foram mortos no próprio local de exílio por agentes da Tcheca, a futura KGB. O uso da informação traiçoeira nessa escala era uma novidade absoluta na política mundial. Para fazer ideia de quantas potências ocidentais estavam despreparadas para isso, basta saber que os EUA não tiveram um serviço secreto regular para operar no exterior em tempo de paz senão às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto de comparação, a ofensiva cultural soviética, sedução e compra de consciências nas altas esferas intelectuais e no show business, começou já nos anos 20. A CIA não reagiu com iniciativa semelhante senão na década de 50, e foi logo barrada pela gritaria geral da mídia contra a histeria anticomunista. Não obstante a abjeta enormidade das potências ocidentais ante a Revolução Russa, o governo leninista mantinha o povo em sobressalto, alardeando que milhares de agentes secretos estrangeiros estavam em solo russo armando a contra-revolução. Um dos raros agentes que comprovadamente estavam lá era o inglês Sidney Reilly, um informante mitomano que o Foreign Office considerava pouquíssimo confiável, e do qual a propaganda soviética fez o mentor supremo da iminente invasão estrangeira que, evidentemente, nunca aconteceu. Para avaliar o alcance dos efeitos da desinformação soviética, basta notar que até a década de 70 o livro de Michael Sayers e Albert Kahn, A Grande Conspiração, inspirado no alarmismo leninista de 1917, ainda circulava em tradução brasileira como obra séria, com a chancela de uma grande editora. Diante de casos como esse, de autodesinformação residual espontânea, não espanta que os soviéticos tivessem baixíssima conta à inteligência dos brasileiros,
principalmente comunistas. Operações de desinformação em larga escala só são possíveis para um regime totalitário, com o controle estatal dos meios de difusão, ou para um partido clandestino com poder de vida e morte sobre seus militantes. Qualquer tentativa similar em ambiente democrático esbarra na fiscalização da imprensa e do legislativo. Não há, pois, equivalente ocidental da desinformação soviética. Um governo pode, é claro, fazer propaganda enganosa, mas não pode fazer desinformação porque lhe faltam os meios para o domínio calculado dos efeitos, que é precisamente o que distingue a técnica leninista. Inversa e complementarmente, a liberdade de informação nos países democráticos sempre foi de uma utilidade formidável para a desinformação soviética, não só pelo contínuo vazamento de informações secretas do governo para a imprensa, mas também pela facilidade de divulgar informações falsas pela mídia ávida de denúncias e escândalos. O célebre general arménio Ivan Yagayan, por muitas décadas chefe do departamento de desinformação da KGB, chegava a ficar espantado ante a facilidade de plantar mentiras na imprensa norte-americana. Espantado e grato. Ele dizia, se os americanos não tivessem a liberdade de imprensa, eu a inventaria para eles. NB, este assunto continua no artigo da semana que vem. Por enquanto, vão apenas tratando de conjecturar, se quiserem, o seguinte: quantos técnicos em desinformação, que aprenderam em Cuba sob a orientação da KGB, são hoje formadores de opinião no Brasil?